Vamos botar aqui um exemplo bem simples. Você tem um bumbo e um contrabaixo. O que você vai cortar nesse contrabaixo ou nesse kick? E o que você vai enfatizar na equalização desse kick e desse baixo? Eu estou falando de equalização aqui em frequência. Na aula 2 desse curso, tem uma aula completa de equalização em frequências que vai somar muito conhecimento para vocês e vocês vão entender muito melhor as coisas daqui para frente. Mas eu já vou adiantando algumas coisas aqui, já falando de equalização também, falando de tudo de uma forma mais generalizada, mas fique tranquilo que você vai aprender tudo sobre equalização em frequências na segunda aula desse curso, que na verdade é a terceira, porque essa aqui é a aula 0. Então o que cortar, o que enfatizar? Num bumbo ou no baixo? Isso depende. Depende do estilo musical, depende dos próprios instrumentos, do timbre desses instrumentos, do que a música quer passar. Tá, é muito estranho ficar falando, então a gente tem que ir para a prática, porque não tem como a gente aprender isso sem ver um exemplo prático, né? Então vamos aqui abrir mais uma vez esse projeto, e vou abrir aqui, vou solar só o kick, né, o bumbo e o baixo. Beleza, então aqui a gente tem aqui um bumbo tocando e um baixo tocando também, um contrabaixo. O que cortar, o que enfatizar, né? Como eu falei, isso depende de estilo para estilo. Primeiro eu vou mostrar aqui num exemplo mais comum, e agora eu vou abrir o equalizador do meu baixo. Aqui na equalização do bumbo, a gente percebe que eu aumentei o volume das frequências mais graves dele. E tirei bastante massa sonora dos médios graves e dos médios. E enfatizei aqui as frequências altas, beleza. Então essa foi minha tomada de decisão para essa música. E no baixo eu tomei a decisão de cortar os subgraves do baixo, porque essa região aqui é onde o bumbo vai aparecer, tá? E essa região aqui eu aumentei, é onde está as fundamentais do baixo, as notas principais do baixo, tá aqui. Então aqui no bumbo eu tirei, aqui no baixo eu adicionei, né? Então aqui eu adicionei, no baixo eu removi. Pergunta de $1 milhão. Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não fiz ao contrário? Por que eu não enfatizei os subgraves do baixo e tirei os subgraves do kick? Porque a estética da música pede isso, o próprio instrumento pede isso. Vamos abrir aqui o analisador de espectro e vou dar o solo só no bumbo. E vou desligar o equalizador. Vimos que a fundamental do curso gratuito de mixagem, é isso mesmo que você está ouvindo. Eu vou entregar para vocês um conteúdo com mais de 8 horas de duração, sequenciado em 6 aulas, onde você vai aprender o básico da mixagem, vai aprender a usar o equalizador, saber o que é frequências, dinâmica, saber usar o compressor, usar o reverb profissionalmente de forma coesa na sua mixagem, e ainda vou entregar uma aula bônus no final de todo esse curso para você aprender e somar bastante conhecimento sem você precisar gastar nada. Se você quiser continuar com o curso gratuito, você vai precisar se inscrever. Inscreva-se com o seu melhor e-mail, porque é através desse e-mail que eu vou entregar o restante das aulas para você. Então já vai fazendo sua inscrição logo para você não perder as aulas.